Então esse vídeo aqui nós vamos começar a falar sobre a República Oligárquica. Eu já mencionei no nosso vídeo anterior. Bem, durante a República Oligárquica, nós tivemos grande parte presidentes civis, apenas um foi um presidente militar, Marechal Hermes da Fonseca, que era sobrinho do Marechal Deodoro, que eu vou falar dele num outro vídeo. Mas nesse vídeo aqui, eu quero falar um pouco sobre Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil do Brasil, um paulista. É um presidente que fica por 4 anos, entre 94 e 98. Aliás, uma das coisas que marcaram a Primeira República, principalmente a República Oligárquica, foi uma estabilidade política. Você não tem golpes de Estado que deram certo até 1930. Então, os presidentes vão governar pelo mandato que era para... vão governar pelos 4 anos, pelo mandato que foi estipulado. Salvo raras exceções, mas no caso o Afonso Pena é mais por morte, mas o resto se mantém por 4 anos. E o Prudente de Moraes é um deles. Só que durante a presidência de Prudente de Moraes começa a se formar a chamada política do café com leite, a famosa política do café com leite que vai marcar a Primeira República Brasileira. Bem, o que foi a política do café com leite? Sendo que o café representa São Paulo e o leite representa Minas Gerais. A política do café com leite ela foi uma hegemonia, ou seja, um controle, um poder dos 2 principais partidos políticos do Brasil na época, o PRP, o Partido Republicano Paulista, e o PRM, o Partido Republicano Mineiro. Naquela época, os partidos não tinham abrangência nacional, e sim abrangência estadual. O Partido Paulista não tinha esse nome à toa, ele atuava em São Paulo, e o Mineiro em Minas. Havia o Partido Republicano Rio-Grandense, havia o Partido Republicano Fluminense, e etc. Só que como os partidos políticos eram estaduais, apenas os partidos políticos mais importantes, dos estados mais ricos, dos estados mais fortes, tinham poder suficiente para indicar o presidente da República no Palácio do Catete. O Palácio do Catete é a sede do governo federal no Rio de Janeiro. É ele que comanda o país. Como apenas os estados mais fortes têm poder para se impor perante o resto do país para indicar o presidente, e os estados mais fortes eram São Paulo e Minas Gerais, existe um controle da presidência da República por parte desses 2 partidos políticos, o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Por isso a política do café com leite. Havia um estado que tentava cortar isso de alguma forma, que era o Rio Grande do Sul. E ele consegue colocar alguns gaúchos no poder, que é o Hermes da Fonseca. Mas, ao longo da Primeira República, a política do café com leite foi mantida. Essa política aqui é uma espécie de um casamento. Então, tem hora que está indo tudo bem, tem hora que existe um atrito entre São Paulo e Minas, tem hora que a política é desfeita, tem hora que a política é refeita. Ela não durou durante toda a Primeira República, mas foi um arranjo entre os 2 estados mais importantes do país. Minas Gerais, que tinha maior população, é o estado mais populoso, e se era o estado mais populoso, era o estado que tinha maior bancada no Congresso. E São Paulo é o estado mais rico, que tem maior produção cafeeira. Minas Gerais é o 2º maior produtor de café do país, mas entre os produtos de Minas Gerais, o leite é o 2º maior produto da economia mineira, perde para o café. Existe uma explicação que a política do café com leite foi uma alternância no poder entre paulistas e mineiros. Então, uma hora era o paulista, depois o mineiro, depois o paulista, depois o mineiro. Isso não é verdade. Se você pegar a origem dos presidentes, você vê que não é. Aqui mesmo já quebra. Prudente de Moraes, a paulista, Campos Salles era outro paulista. E Rodrigues Alves era outro paulista. Então, são 3 primeiros paulistas. Aí depois você tem Afonso Pena, que era um mineiro. Afonso Pena morre, vem Nilo Peçanha, que era fluminense. Então, você não tem essa alternância certinha. Então, muito mais que uma alternância, ela é uma hegemonia de São Paulo e Minas na presidência da República. Bom, durante a Primeira República tem uma questão que vai marcar muito o Brasil, que é, de um lado, o Rio de Janeiro e São Paulo, que se desenvolvem, que querem ser aí cidades inspiradas na Europa. O Rio de Janeiro no início do século, havia um projeto no Rio de tentar transformar a capital do Brasil na Paris dos trópicos, mas se não desse certo, valia ser Buenos Aires, pelo menos, que já era uma cidade já
a verdadeira Paris da América do Sul, que o Rio de Janeiro não conseguia rivalizar de todo com Buenos Aires, e São Paulo, que também crescia, que também queria ser uma cidade de ares europeus. Então, de um lado, você tem essas cidades, o litoral, que tem mais contato com a Europa, com a civilização europeia, e de outro, você vai ter o sertão, o Brasil profundo, o Brasil rural, o Brasil pobre, o Brasil das doenças, o Brasil do atraso econômico, do atraso social. E o sertão vai começar a falar na Primeira República. Você vai começar a ter esse contraste entre o que se quer fazer das cidades litorâneas e o interior do país, onde concentra a maior parte da população. Bem, um dos primeiros movimentos que vai começar a chamar atenção para esse sertão é um movimento armado, uma guerra, que dura aí mais ou menos 4 anos, que ocorre no interior da Bahia, na região do Arraial de Canudos. Um movimento que foi liderado por Antônio Conselheiro, que é um líder religioso cearense, e ele acaba unindo, e congregando em torno dele uma série de sertanejos pobres que sofrem com a seca, que sofrem com a concentração de terras, de vários estados nordestinos, em torno de um arraial, em torno de uma comunidade, foi conhecida como a comunidade de Canudos. Essa comunidade começou a ser vista como uma ameaça para os fazendeiros locais, porque tirava mão de obra das suas fazendas e concentrava aquelas pessoas no arraial. Antônio Conselheiro, ele era um crítico da República, devido à separação Estado e Igreja, e então os governos republicanos vão acusar Antônio Conselheiro de ser monarquista, mas o movimento de Canudos não era um movimento monárquico, não era um movimento político, era um movimento fruto dos problemas, das contradições do Nordeste, das contradições sociais nordestinas. E aquele movimento, aquela união de uma série de sertanejos pobres em torno de um líder messiânico, um líder religioso, que a República vai ver este líder messiânico como uma ameaça, um indivíduo que pode influenciar as massas, essa população sertaneja, e pode conseguir ter o poder com essa população sertaneja contra a República. É interessante que os psiquiatras da época diziam que Antônio Conselheiro era um misticopata, ou seja, era alguém que pensava ser Jesus Cristo. Então, segundo os psiquiatras da época, aquilo era um perigo, porque em um meio, uma população considerada ignorante, uma população menos instruída, ela poderia acreditar que ele realmente era um líder messiânico, e isso poderia levar a um movimento de grandes proporções contra a República. Então, quer dizer, vários poderes vão se unir contra Canudos. Os coronéis, o exército, a polícia, a psiquiatria, a igreja, que era contra Antônio Conselheiro. Então, o que acontece? O movimento, aquilo desencadeia uma guerra, com destacamentos da polícia que são enviados para acabar com o arraial, e o próprio exército brasileiro foi mobilizado numa guerra que só terminou em 97 e massacrou mulheres e crianças. Muitas pessoas degoladas na região da Caatinga, no interior da Bahia. E uma das pessoas que vai até este interior é o Euclides da Cunha, que era jornalista, era correspondente do estado de São Paulo. E ele acaba escrevendo o livro Os Sertões, que vai começar, um dos grandes méritos dos Sertões é que ele vai começar a mostrar na literatura o que é esse Brasil do interior. Quem são esses sertanejos? Como que é o interior? Isso vai começar a provocar um certo incômodo para essas elites do litoral que querem ser a Europa, que querem ser Paris. Então você vai começar a ter essa diferença entre o que é as cidades, o que é a civilização, digamos assim, e o que é esse Brasil profundo, que Canudos é o pontapé inicial para começar a mostrar essa diferença, esse sertão chamando a atenção. O movimento é massacrado, Antônio Conselheiro ele morre alguns dias antes da invasão militar a Canudos. O seu corpo é desenterrado, a cabeça é cortada e enviada para Salvador para estudos, porque dizia-se que Antônio Conselheiro ele era louco, dizia-se, os psiquiatras diziam que era louco, precisava ser estudado, por isso a cabeça é levada para a Faculdade de Medicina da Bahia. Bem, com o término, a Guerra de Canudos é
é a questão que marca, em grande parte, o governo de Prudente de Moraes. Isso não faz com que o presidente caia, apesar de ser uma carnificina, uma guerra civil. E em 1898 tem o seu sucessor, Campos Salles, que eu vou falar no próximo vídeo.